יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Shlech Leha. Essa paraxá ela é muito importante porque ela dá a verdadeira causa do porquê Israel teve que ficar 40 anos no deserto. Esse evento aconteceu no final do segundo ano, né? E eles estavam prontos para entrar na terra. Então, a ideia era que eles cumprissem essa jornada, adquirissem o aprendizado da confiança plena no Eterno e então almejassem a vitória e obtessem, né? Então foi um processo de 2 anos até chegar, né, no momento exato de entrar na terra. Então o Eterno promete a entrada na terra de Israel. E aí começam alguns dilemas. Será que realmente estamos prontos para entrar na terra? Né? Ou seja, será que realmente estamos prontos para receber o propósito, né, da nossa condição, né, de povo de Deus? Será que nós estamos prontos para ser uma nação sacerdotal entre as outras? E aí os sábios eles começam a discutir essa questão. Por que que os espias, né, vamos voltar aqui bem no comecinho do contexto. O Eterno falou para Moshe, eu vou dar essa terra para vocês, tá? Então vocês fiquem aguardando as minhas instruções. E o Eterno, né, dito isso a Moshe transferiu a mensagem ao povo e o povo começou a ficar eufórico. Então, olha só, mas a gente não pode chegar entrando assim, tem que averiguar o terreno. Não, tem que ver como é. Então você tem que enviar espiões primeiro, para sondar a terra para a gente não chegar entrando e ser surpreendido com inimigos e tal. Então tem que explorar o território antes. Até aí, tudo bem, porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa realmente de estratégia, né? A gente precisa ter uma organização. Você não vai construir uma casa sem antes ver o local, a região do terreno, a qualidade do terreno, o orçamento dos gastos que você vai ter. Então, tudo na nossa vida, para ser bem sucedido, precisa de estratégia, precisa de planejamento. E essa entrada repentina na terra de Israel deixou o povo meio assustado, né? Então, eles acharam importante que houvesse essa estratégia de espionagem, de sondar o terreno, né? Mas tem um detalhe aí, o Eterno falou que daria a terra. Então, se o Eterno faz uma promessa, eu não tenho que usar do meu intelecto para entender como essa promessa vai se cumprir. Eu preciso, acima disso, porque é importante eu ter estratégia, mas acima disso, demonstrar confiança plena em Hashem. Se ele me prometeu, eu não preciso ficar assustado, eu não preciso ficar acanhado, eu não preciso ficar cabreiro, porque é uma promessa dele. Então eu preciso confiar nele e não na minha própria capacidade. E nesse processo de confiança no Eterno é que eu me desenvolvo de verdade, porque enquanto eu paro de confiar no Eterno para tentar conseguir as coisas com os meus próprios méritos, com a minha própria força, por mais que eu diga da boca para fora que é Deus quem me deu, lá no fundo fica aquela gota de vaidade, achando que se eu não tivesse feito, se eu não tivesse agido, se eu não tivesse realizado isso não teria acontecido. Então fica aquela confiança superficial, né? E o povo começou a ficar chateado com a situação de entrar de uma vez e começou a cobrar Moshe. Não, nós precisamos enviar espias, precisamos sondar o território. Então Moshe, ele foi orar ao Eterno
e se queixar, porque o povo estava com medo, assustado, cheio de receios e queria sondar a terra. Não estava confiando plenamente no Criador. E nisso o Criador, então, ele entra, né, no texto da Paraxá, que diz o seguinte, né, aqui no hebraico: vai da Bera, Adonai, Lemoshe, Lemor, Shlech Leha. Ou seja, e falou o Eterno a Moisés, dizendo: envia por ti, ou seja, envia para ti homens que sondem a terra, né? Então, envie para ti homens e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, olha só, envia para ti, envia por ti, né? E esse nome dessa paraxá, Shlech Leha, nos remete, né, a uma paraxá que tem um nome bem semelhante, que é a paraxá onde a gente começa a conhecer a história de Abraão, lá em Bereshit, né? Alguém deve lembrar que é a paraxá de Lech Leha, né? Quando o Eterno diz a Abraão: vai por ti, ou seja, vai para ti mesmo. A ordem era do Eterno para que Abraão fosse em busca de seus próprios valores, da sua própria essência. Então, vai por ti. Vai, não é porque eu estou mandando você ir. Vá porque você deseja. Vá pelo seu próprio desejo de ir. E aí agora ele dá uma ordem semelhante a Moshe, né? Envia para ti, não vai você, envia para ti. Ou seja, é por tua própria conta. Eu não estou mandando você espiar a terra, mas já que o povo está assustado e você está temeroso do povo se rebelar, então eu não estou ordenando, mas eu estou permitindo. Por isso a expressão, envia por você, não por mim. É por tua própria conta. Então Moshe, né, na história que continua se desenvolvendo, Moshe, então, ele seleciona 12 homens das tribos, um de cada tribo, e envia para espiar a terra. Então, eles chegaram na terra e viram gigantes. Eles entraram na terra, contemplaram a terra, e Moshe lhe dá algumas instruções interessantes, né, para que o povo visse a terra, a qualidade da terra e a qualidade dos seus habitantes. Então faz uma pesquisa topográfica e uma pesquisa demográfica e volte e descreve o que você viu, né? Vão lá, e aí eles foram, né, duraram um tempo lá sondando a terra, peregrinaram na terra disfarçados, e eles viram gigantes, viram fortalezas, e então ficaram temerosos. Eles entenderam que aquele povo era muito forte e poderoso. Então eles retornaram. Quando eles retornaram, eles difamaram a terra. Até disseram: olha, a terra é boa, né? Trouxemos até aqui um cacho de uva, né? Uvas grandes, né? Mostrando, para realmente mostrar que a terra é boa. Mas olha só como é o tamanho dessas uvas. Agora imagina o tamanho do que as come. Então imagina o tamanho do povo para comer esse tipo de uva. Então olha só, a terra é boa, só que ela é dominada por gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles. Então nós não vamos suportar uma guerra com esses homens. E eles voltaram e deram um relatório negativando. Ou seja, se o Eterno prometeu, você tem que ter ânimo com aquilo, mas eles fizeram o contrário. O povo todo ansioso para entrar, para terminar sua jornada, para poder, enfim, ser autônomo, ser uma nação. E então vêm os espias, com exceção de 2, né, que é Yehoshua, que é Josué, e Caleb,
né? Eles tentaram reanimar o povo, mas esses 10 espias deram esse relatório negativo, né? Falando que a terra tinha homens poderosos, gigantes impiedosos, e que se eles tentassem entrar na terra, eles iriam ser destruídos. E ouvindo isso, o povo se esqueceu da promessa de Hashem e olhou para o lado negativo que aqueles espiões estavam apontando. E começaram a chorar, se desanimar, se desfaleceram. E aí entraram em desespero e acharam que estavam perdidos, não há o que fazer, se nós entramos na terra nós vamos morrer. Mas olha só, 2 anos de milagres, vendo o Eterno libertar aquele povo daquela nação poderosa, na verdade a nação mais poderosa daquele contexto, que era o Egito, né? E agora comendo do maná diariamente, vendo sinais e maravilhas constantemente, né? Eles recebiam o maná todo dia, eles eram durante o dia guiados, né, por uma nuvem, e durante a noite eram guiados por uma coluna de fogo. A presença de Hashem no deserto era muito forte, era muito intensa. E aí que os espias deram esse relatório negativo, porque eles entendiam que se eles entrassem na terra, eles sabiam que o Eterno ia, da mesma forma que tirou do Egito, o mesmo Deus que tirou do Egito é o mesmo Deus que vai colocar em Israel, né? Então, o próprio Eterno, quando ele faz uma promessa, ele se assegura de dar. E eles sabiam disso. Então, por que eles negativaram a terra? Né? Aquilo que era o sonho do povo, eles vão e dão um relatório negativo. Uma coisa interessante. Eles dizem o seguinte, aqueles homens, eles tinham um estado espiritual tão grande na condição de deserto, eles estavam em uma elevação espiritual tão poderosa, que a ideia de se tornar uma nação não era atraente para eles. Porque daí, como não entre tantas, e eles entendiam que agora que nós temos o nosso território, nós temos o nosso estatuto, nós temos já tudo pronto, e agora então o Eterno não precisa mais estar presente conosco, cuidando de nós. Então nós vamos perder a presença do Eterno para se tornar uma nação como todas as outras. Nós não queremos que o Eterno se afaste de nós. Então vamos fazer com que o povo não queira entrar, porque no deserto a gente é muito mais feliz. No deserto a gente não tem responsabilidade, né? Tem somente as diretrizes de Hashem. Ele manda, nós obedecemos, tudo que ele manda a gente fazer, a gente faz, a gente é bem sucedido. Agora, se a gente entra na terra de Israel, o Eterno ele vai ver que já completou a missão dele, que era nos levar para a terra de Israel, porque essa era a promessa. Então agora o Eterno se afasta e nós vamos ficar como qualquer outra nação. Então, para nós manter, para a gente poder manter a presença de Hashem, nós precisamos então permanecer no deserto, porque em nenhum lugar no mundo, no universo, nós veremos tantos feitos milagrosos como temos vistos nesses 2 anos de deserto. E aí, vendo, né, eles tramaram isso, mas apesar da intenção ser positiva, na verdade a ação foi negativa. A intenção era boa, né? Era querer se manter debaixo da tutela do Criador, era querer se manter dependente do Eterno. Não era que, enquanto, sabe, o adolescente, quando está na casa do pai, ele tem tudo que o pai provê, né? O pai sustenta, então ele dá todo o auxílio, todo o recurso necessário para essa vida sobreviver. Quando ele casa, sai fora de casa, aí ele tem que ter responsabilidade. Aí já não é tão atraente a ideia de ser independente, porque agora sou eu que vou ter que trabalhar, sou eu que vou ter que pagar minhas contas.
O filho não, enquanto ele mora com o pai, quem paga as contas é o pai, quem sustenta é o pai, então ele só tem a obrigação de estudar, né? E era assim no deserto, né? O Eterno sustentava o povo e eles somente faziam, né, os serviços sagrados, os sacrifícios, estudavam Torá e contemplavam maravilhas. Mas agora, se a gente entrar na terra, o Eterno se afasta. E aí eles deram esse relatório negativo para o povo e o Eterno então falou: poxa, já que vocês não demonstraram plena confiança em mim e tentaram fazer com que o povo parasse de desejar, né, deixasse de desejar a autonomia, então agora eu vou puni-los. Vocês vão ficar mais 38 anos no deserto para aprender a confiar totalmente no Eterno. Não achar que o Eterno vai te conduzir até um certo momento da sua vida e depois ele vai te desamparar. Não, ele vai te acompanhar desde a sua origem até o seu destino final. Por quê? Porque tudo é ele. Você veio dele. A nossa alma veio diretamente do Eterno. E é para lá que ela vai voltar. Então o Eterno, ele está presente na origem, ele está presente no processo e também está presente no fim. Então, por não ter entendido a verdadeira finalidade do amor do Eterno, esses espias pecaram, cometeram uma lashon hará, falaram mal da terra, da herança que o Eterno tinha com eles. Ao invés de animar o povo, eles trouxeram palavras de desânimo, palavras de desalento, palavras de negatividade, trouxeram sobre o povo uma carga negativa. E o povo também pecou por receber, porque entre esses 10 que difamaram a terra, tinha lá Yehoshua, Josué e Caleb, falando: não, nós precisamos confiar no Eterno. Se ele prometeu a terra, ele vai nos dar a terra. Tenhamos bom ânimo, vamos em frente, vamos lutar. Mas a voz dos 2 foi sufocada pela voz dos 10. Aqueles 10 homens negativaram a terra e com essa ação eles condenaram o povo de Israel a mais 38 anos de deserto. E toda aquela nação e toda aquela geração que chorou, que murmurou e que recebeu esse relatório negativo, morreu no deserto. Morreu no deserto. Para que em Israel entrasse uma geração que aprendesse a confiar totalmente nele. Olha que interessante, é que essa coisa da murmuração, da reclamação, ela vem desde o Egito. Então o povo saiu do Egito, mas já saiu reclamando que ia ter fome, que ia todo mundo morrer no deserto, que no Egito era melhor porque tinha legumes, né, porque tinha carne, e agora a gente vai morrer no deserto. Então essa murmuração é o quê? É o desejo de voltar para trás. Aí, beleza, não tem mais como voltar para trás. O mar se fechou, o Egito foi destruído. Então não posso mais murmurar, não é? Se não tem mais como eu voltar para trás, vou murmurar pelo quê? Agora eu vou murmurar pelo que eu tenho, pelo que está aqui. Né? Na paraxá passada, né, contou o relato de que o povo se cansou de comer maná, não tinha motivo, porque o maná ele tinha um sabor que você imaginasse. Né? A pessoa, poxa, eu gostaria de agora comer um frango. Né? Então ele imaginava, e ao comer o maná tinha o sabor de frango. Poxa, agora eu estou a fim de comer cenoura. Né? Então ele imaginava, o maná ganhava o sabor, né? Os sábios dizem que o maná ele ganhava o sabor que você desejava. Então não tinha motivo para reclamar, mas aí eles começaram a se queixar de comer só maná e queria comida de verdade. E aí o Eterno manda uma nuvem de codornizes, né? Aquelas rolinhas, manda uma nuvem de pássaros, e eles ficam cheios de pássaros até o joelho,
e aí tem carne à vontade, e aí comeram carne até se empanturrar, ao ponto de que, a Torá ainda diz que, ao ponto de ter ficado carne pelos dentes, né, saindo carne pelo nariz, e morreram de congestão, por causa da gula, por causa daquele desejo famigerado de prazer imediato, né? O maná, ele estava ali como uma representação. Eles queriam mais do que o maná, eles queriam não somente se sustentar, mas eles queriam ostentar. Esse desejo de ostentação, de querer mais do que tem. E aí, quando você começa a desejar mais do que tem, você acaba não sendo grato pelo que tem. E pela Torá, o segredo da prosperidade é a gratidão. Eu posso ser grato pelo que eu quero? Não tem como. Eu sou grato pelo carro que eu vou ter, que ainda não tenho. Não, eu tenho que ser grato pelo que eu tenho. Então, quando eu trabalho a gratidão pelas coisas que estão já sob o meu domínio, eu faço, né, com o universo um certo pacto. Né? Eu recebo com alegria e cuido de tudo aquilo que você me dá. E isso vai fazer com que eu seja digno de receber sempre mais. Porque eu estou fazendo bom uso dos recursos que eu recebo. Então a gratidão não se trata só de um sentimento, mas toda uma ação que envolve o teu relacionamento com aquilo. Então, como que eu sou grato pelo meu casamento? Eu agradeço a Deus pelo meu casamento, minha mulher é dedicada, faz tudo por mim, agradeço a ela. E tá tudo certo? Não, a gratidão, ela é uma ação constante. Não adianta falar de gratidão. A gratidão a gente mostra com fidelidade, com respeito, vai fazer com que aquilo que você tem queira permanecer contigo. Quando eu zelo pelo que eu tenho, então o Eterno, ele vai sempre promover todos os recursos necessários para que você o busque, para que você o sirva. Mas quando você coloca os recursos como seu objetivo e não como os meios, então o Eterno, ele não tem o que fazer, porque não é ele o objetivo. Então você está buscando os recursos, ok, está por sua conta. Está por sua conta. Então, na verdade, aqueles espias, eles não queriam, não é a ideia de não perder a presença de Hashem, porque então Hashem vai se afastar. No fundo, o que eles não queriam era a responsabilidade de administrar uma nação. Eles não queriam a responsabilidade de liderar. Eles não queriam a responsabilidade de ter que organizar uma sociedade. Eles queriam viver numa zona de conforto. Porque apesar do deserto ser um lugar de dificuldades, a presença de Deus durante todo esse processo faz do deserto um lugar de aprendizado, um lugar de maravilha. Né? Quem já passou pelos desertos da vida sabe que as coisas mais valiosas que nós aprendemos foram nos momentos de dificuldade, né? Foi no momento de tribulação. Foi justamente nessas horas que a gente vê realmente a mão do Eterno agir. Então, para mim, por exemplo, não faz sentido, né? Alguém vir falar, mas não existe prova científica da existência de Deus. Mas não é prova científica, cara. Desde quando Deus tem alguma responsabilidade de se submeter ao intelecto humano? Ele não está nem aí se a ciência prova a existência dele ou não, entendeu? A existência não prova tanta coisa, não prova nem tudo que está aqui dentro da matéria vai provar o que está acima dela. A preocupação não é essa. Deus não está preocupado se você acredita nele ou não. Ele quer que você acredite em si próprio. Ele quer que você acredite em você, né? E acreditar no seu potencial. Aí senão eu vou ficar contando com milagre o resto da vida e vou me acomodar. Porque no deserto você precisa construir uma civilização, não preciso fazer água encanada, não. É só acampar, se organizar, e assim que o Eterno
mandar a gente levantar o acampamento, a gente vai andando em círculos, e o Eterno vai nos sustentando e vai nos amparando, porque nós estamos sob diretrizes dele. Mas o desejo de Hashem não era que o povo ficasse 40 anos no deserto andando em voltas. Era para que eles fizessem aquele trajeto de 2 anos e entrassem na terra. Tá entendendo? A vontade do Eterno é que você siga para frente, é que você avance na tua vida. E às vezes você fica ali andando em círculos em muitos setores da sua vida, não é porque Deus quer, é porque você está com medo de seguir. Mas enquanto você estiver andando em círculos, o Eterno também vai te sustentar. Mas é justamente no momento que você quiser andar para frente, traçar uma linha reta de encontro ao seu destino, é aí que você vai ver realmente o seu verdadeiro potencial. Porque no deserto tudo que a gente consegue observar é a carência. No deserto a gente observa a carência, a nossa carência e a nossa dependência de Hashem. Mas em Israel, nós já conseguimos assimilar o nosso potencial de desenvolvimento. Em Israel, não há necessidade de ficar, porque o Eterno vai me dar todo o recurso para que eu produza o meu próprio pão. Não vou precisar ficar... Eu posso produzir o meu pão, produzir o meu sustento. E aí, confiando em mim mesmo, fazendo uso de todos os recursos que o Eterno me dá, é que eu realmente o sirvo. E aí tem um segredo, no deserto, quem servia a quem? No deserto, quem servia a quem? O Eterno servia ao povo. O Eterno sustentava o povo, o Eterno provia tudo. Era um poço de águas subterrâneo que seguia Israel, maná todo dia, uma nuvem protegendo do sol, os seus pés não envelheciam, né, as suas roupas não envelheciam, seus sapatos não se ressecavam, porque o Eterno os protegia. O Eterno os protegia. Então, dentro do deserto, na verdade, eu fico numa condição de passivo. Dentro do deserto, nós somos passivos, porque nós não temos a autonomia de nos desenvolver, porque o Eterno ele vai suprir todas as nossas necessidades. Quando eu preciso lidar com a responsabilidade de fazer alguma coisa por mim, como está dizendo aqui, envia por ti, aí eu pego a essência do que o Eterno disse a Abraão: vai por ti, para encontrar a tua essência, para encontrar o teu potencial de se desenvolver, sem precisar ficar contando com milagres. O judaísmo não é uma religião que busca milagres. Os milagres acontecem. Mas aí os sábios, eles comentam uma coisa interessante. Deus, ele precisa fazer milagre onde a gente não tem competência de fazer o que é certo. Porque o homem erra naquilo, ele comete falhas, a natureza tem as suas leis, e elas cometem falhas, então o milagre ele vem para dar esse auxílio, para que a gente possa continuar. Mas a ideia da verdadeira conexão com o Eterno é a ideia de não precisar do milagre, do sobrenatural em si. É que você desenvolva o potencial e capacidade de se desenvolver como pessoa dentro da própria natureza, dentro dos próprios recursos naturais, de tudo que o Eterno coloca ao seu dispor, você fazer bom uso. E tem uma pergunta interessante que eles dizem que o que é melhor, o pão ou o trigo? Né? O que é melhor, o pão ou o trigo? Eu sou uma pessoa espiritual, religiosa, eu vou dizer que o trigo é melhor que o pão. Porque o pão é criação do homem, mas o trigo é criação de Deus. E sem o trigo não haveria o pão. Tá, então aí o Eterno diz... Então já que o trigo é melhor do que o pão, por que você precisa moer o trigo para fazer o pão? Come o trigo cru, come o trigo do jeito que você... Não, o Eterno, ele criou o trigo, para que através do trigo, através do meu próprio potencial, do meu próprio trabalho, tivesse o recurso e a matéria para então desenvolver o pão. E o pão é melhor do que o trigo. Por quê? Porque ele é resultado
de uma sociedade entre a criatura e o Criador. Nenhum animal faz pão. Só o homem que tem esse poder de manipular a criação, criar a partir da criação novos recursos, novas fontes de sustento e com isso exercer o domínio de toda a natureza ao seu redor. Os animais não conseguem isso, eles se adaptam. Os animais se adaptam ao ambiente. O homem, a humanidade, as civilizações, elas têm o poder de adaptar o ambiente a si. Então, a relação dos animais com a natureza é uma relação conjunta. A relação do homem com a natureza já é uma relação de domínio. O homem, ele tem domínio sobre o ambiente ao seu redor, porque ele tem uma porção divina dentro de si. Quando ele começa a desenvolver esse potencial, ele para de ser uma mera criatura para se tornar uma parte da criação. Ou seja, uma consciência de criatura passa a ter uma consciência de criação. Porque todas as coisas foram criadas por mim. Nós precisamos ter essa consciência. Tudo no universo foi criado por você, para você. Tudo aqui que existe, tudo existe para o seu benefício, para o seu desenvolvimento, para o seu potencial. E quando eu rejeito isso, eu faço como os espias. Quero ficar numa condição de passivo, de imaturo, de receptor. E tudo bem, né? Quer coisa melhor do que depender do Eterno o tempo todo? E ele vai te sustentar, mas você não amadurece. A ideia é que você amadureça. Israel é aquele que vai direto ao Eterno, é aquele que pensa no Eterno, é aquele que faz, ele traça um caminho, traça uma reta e vai, né? Então, dentro de Israel, você encontra autonomia de existência. Você não precisa que o Eterno fique te livrando dos inimigos. Você não precisa que o Eterno fique te dando sustento, porque o Eterno já te deu todos os recursos e ensinamentos necessários para que você seja um povo pacífico e próspero. Por isso que o povo de Israel hoje entende isso. São milhares de anos aprendendo e desenvolvendo isso, a sua própria capacidade. Hoje eles são, estão no alto escalão dos países que mais produzem tecnologia, literatura, ciência, medicina, arquitetura. Tel Aviv, por exemplo, é conhecida como a capital mundial das startups, entendeu? Então, existe dentro de Israel essa mentalidade de autossuficiência, dependência de Hashem, sempre, o tempo todo. Não a necessidade constante de precisar receber, precisar ficar recebendo milagres o tempo todo, né? Usar do meu próprio potencial que Deus me deu para ter uma vida de qualidade. Não fica aquela ideia, sabe, essas religiões que ficam, o cara tá com a vida toda zoada, toda lascada, cheia de conta, e com nome sujo, e trabalha um pouco aqui, trabalha um pouco ali, mas não prospera. Não prospera, é até bem intencionado, mas não prospera, porque tudo está orando para Deus. Então, existe aquela ideia de, ó Senhor, faz isso por mim, faz aquilo por mim, vai aonde eu não posso ir, e aí eu fico esperando, não, estou esperando no Eterno, estou esperando em Deus. Oh, minha filha, não vai casar não, estou esperando em Deus. Aí tá lá o cara todo relaxado, não procura um emprego, aí vai ficando velho, chega a idade de se casar, de ter uma companheira, aí tá esperando em Deus. Aí a mulher que não se arruma, não se capacita, né, não tem uma vida autossuficiente, vai envelhecendo na casa dos pais, aí a família começa a cobrar, ô minha filha, tá na hora de casar, pois estou esperando em Deus. Como se Deus fosse obrigado a dar para você aquilo que ele já te deu o potencial para conseguir. Então, qual é a obrigação do Eterno? De dar para você aquilo que ele já te deu. Agora, basta você usar do seu trabalho, do seu próprio intelecto, para trazer essa realidade para fora. Para ser um co-criador.
transformar o trigo em pão. Não adianta eu pegar um trigo e ficar orando, Eterno, me faz um pão, né? Me dá um pão, faz o milagre, porque não é milagre, é resultado de trabalho, entendeu? A gente vê nos para-choques de carro, né? Ah, foi Deus que me deu. Deus não vai te dar um carro, não existe. Deus não vai te dar um trabalho, Deus não vai te dar uma casa, Deus não vai te dar uma família, Deus não vai te dar isso. Ele vai te dar potencial de você conseguir. Ele vai te dar estrutura psicológica, emocional, para que você consiga uma condição financeira, uma boa profissão, um bom relacionamento, porque ele vai te dar os recursos para que você construa. Ele vai te dar o trigo para que você faça o pão. E nessa situação dessa paraxá, o que esses escribas queriam era ficar numa situação de dependência de Hashem. Eles não queriam se responsabilizar, porque quando eles olham para as nações, eles veem competições, aí as nações têm que brigar por territórios, e aí tem que governar o povo, tem que criar estatutos e leis. Não, aqui está tudo bom, aqui está tudo ótimo. Aqui a gente confia no Eterno, o Eterno nos sustenta e está tudo 10. Ficaram 4 anos no deserto. Qual foi o resultado? 4 anos, 40 anos. Qual foi o resultado dessa decisão? Todos morreram no deserto. Não vingaram, não prosperaram. Então, isso aí é pensamento que se tira do Egito. Então, certos padrões de crença, de fé, que nós trouxemos, pelo menos a maioria de nós que passou pelo cristianismo, a gente traz essas mentalidades, né? Aquilo que eu não dou conta, o Eterno vai fazer por mim, que o Eterno vai dar um emprego, né? O Eterno vai dar um casamento, o Eterno vai dar isso, querendo ocupar Deus com recursos terrenos. Esse tipo de crença é imatura e conduz à frustração. Aí aquelas pessoas dão lá os seus recursos lá no templo, achando que se eu der o meu dízimo, o Eterno vai me prosperar. E aí fica aquela coisa da barganha, aquela coisa do engano, fica aquele relacionamento puramente por interesse, e aí esses interesses não acontecem, aí vem aquelas frustrações internas, e a pessoa tenta maquiar essas frustrações com justificativas mais bitoladas ainda. Não, porque eu estou na prova, não, porque é o inimigo que se levantou contra mim, o inimigo fez uma armadilha. Eu passei por uma situação uma vez, de uma pessoa que tinha uma empresa, trabalhava na obra, e essa pessoa ela era evangélica, tá? Não estou falando mal da religião, estou colocando aqui uma história dentro de um contexto. E ela era da igreja, até irmã de igreja lá da gente, lá da Samanta e tal. Ela tinha uma empresa, né? E ela tinha uma dificuldade muito grande de pagar as pessoas. Sofria para pagar, parece que dinheiro, ela tinha bolso furado. Vivia dando dízimo, vivia atrás de pastor e blá blá blá, mas não prosperava, mesmo sendo dona de uma empresa. E aí um dos funcionários dela, o cara na maior dificuldade, sem gás, sem comida, já há 15 dias sem receber, né? Tinha acabado o gás, tinha acabado a comida em casa, o cara tinha filho, e o cara chegou desesperado, o cara já estava revoltado. Fulana, eu preciso receber, tem que me pagar, eu estou passando dificuldade. E ela, não, calma. E Deus proverá, tenha fé em Deus. Tá entendendo? E aí, não pagou o cara ficou revoltado e chegou na obra. O cara chegou no meio de todo mundo, dos engenheiros, dos funcionários, todo mundo na obra. O cara chegou na frente de todo mundo e humilhou a pessoa. Você não vale nada, você é uma pessoa hipócrita, você fala de igreja, desse tipo de coisa, mas você não presta. Tá entendendo? O cara humilhou a mulher. Uma situação assim que, poxa, as pessoas ficaram assombradas, né? E aí, né, o cara, enfim, desabafou ali aquela raiva, aquele ódio interno, até que um engenheiro lá, um amigo dela, resolveu adiantar o dinheiro para ele resolver a situação, porque o cara tá passando fome, pô. Tá entendendo? E aí vai falar que o cara é errado, mas enfim, aí
ela veio para mim depois e falou: tá vendo, Rodrigo, como o inimigo se levanta na vida do servo de Deus? Como se o cara que está passando fome, passando dificuldade, trabalhando sem receber, fosse o diabo. E ela, por ser dada a religião, por confiar em Deus, por ter um ministério na igreja, dando calote nos outros, ela que é a serva de Deus, que está sendo perseguida pelo diabo. Olha só, tá vendo como é que o diabo se levanta? Eu falei: não, minha filha, está totalmente errada. Você é que está sendo o diabo na vida desse cara. Você é que está sendo o inimigo na vida dele. Você está fazendo o cara trabalhar para você de graça e não está pagando o cara está passando fome, o cara está implorando para você pagar o cara. E aí, o diabo é ele? Não, você. Você causou isso dentro dele, você é o diabo. A mulher virou a cara para mim e foi para lá. Cara, uma coisa é confiar em Deus. Todos devemos confiar em Deus. Outra coisa é achar que por eu confiar, Deus tem obrigação comigo. Deus não tem obrigação nenhuma. Eu posso confiar em Deus e passar dificuldades. Eu posso confiar em Deus e passar por doenças, passar por momentos de perda, passar por momentos de angústia, por momentos de dor. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer o que é bom para mim. Eu preciso confiar nele, no sentido de que se eu aplicar a palavra, os ensinamentos dele na minha vida, servindo a ele, aí ele vai me sustentar e vai me dar condições para que eu continue o servindo. Por quê? Porque a minha busca tem que ser por ele e não por mim. Então eu não posso achar que Deus tem alguma obrigação comigo. Ele te deu todo o recurso necessário para que você possa se desenvolver. E qual é a melhor forma de atrair prosperidade para a sua vida? É aquilo que a gente falou no começo. É sendo grato pelo que tem. Mas nem por isso desprezando os novos rumos, as novas perspectivas que vão surgindo. Eu posso ser grato pelo que eu tenho, ao mesmo tempo em que eu desejo coisas melhores. Então, a ideia dos espias era continuar numa situação de dependência de Deus, achando que isso é mais importante do que o seu próprio desenvolvimento pessoal, do que o desenvolvimento social da comunidade de Israel, do que o desenvolvimento político, nacional, ou seja, tudo aquilo que está destinado a uma nação, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa prosperar, através do trabalho duro dos seus filhos, né, do seu povo, tudo isso que todas as nações têm. Como nação, Israel não é diferente de nenhuma outra nação. A diferença não está no sentido da nação. Israel tem o seu território, tem o seu sistema de governo, tem a sua moeda, tem o seu sistema político, tem a sua cultura, tem a sua topografia, sua demografia, está tudo certo. A questão, todos os países têm isso. Né? Com isso, Israel não se destaca. Qual é a diferença? É o povo. A mentalidade que construiu uma nação. Né? A mentalidade que esse povo tem de saber a importância da sua nação, sem ao mesmo tempo estar apegado ao seu território em si. Tanto que as maiores, né, comunidades judaicas, o judaísmo ele tem uma história de contribuição, né, nos outros países gigantesca. Né? Se vocês tiverem ideia do quanto os judeus ajudaram na construção do Brasil, vocês ficam surpresos. Né? Tem um livro que eu estou lendo até por audiolivro, até recomendo, se chama Caminhos Cruzados. Ele conta a história, né, desde das comunidades judaicas lá da Holanda, em Portugal, até a chegada dos portugueses aqui no Brasil, depois do domínio holandês, e conta todo esse processo, focando na comunidade judaica de Recife. Olha para vocês terem, os judeus de Recife
foram os primeiros judeus a abrir uma sinagoga nos Estados Unidos. Foram judeus do Brasil. O primeiro texto literário, né, escrito em território brasileiro foi escrito em hebraico por um judeu. Então, a relação do judaísmo com o mundo nunca dependeu de um território, de uma terra. Depende da sua confiança no Eterno e no uso do seu próprio potencial para desenvolver esse relacionamento. O Eterno faz a parte dele, eu faço a minha. E nisso a gente vai se moldando, né? Porque cada um faz a sua parte, ambos se adequam um ao outro. A partir do momento que eu estou disposto a buscar uma similaridade de forma com o Criador, é automático que ele também se desloca em busca de uma similaridade de forma comigo. Então, é importante desenvolvermos esse tipo de pensamento. Não temermos, né, aquilo que nos aguarda, sabendo que o Eterno em tudo vai nos amparar. Contudo, nunca se desmerecendo a importância de me desenvolver, tanto nos meus estudos, quanto na minha área profissional. Eu preciso ser o melhor profissional da minha área, para que com isso eu honre a Deus. Eu preciso ser o melhor marido que a minha esposa pudesse ter, para que com isso eu honre a Deus, né? A esposa precisa ser a melhor esposa possível para o seu marido. Preciso ser o melhor pai possível, o melhor funcionário possível, o melhor que eu posso ser. Não melhor que os outros, mas melhor para os outros. E enquanto eu fizer bom uso de todos os recursos que Deus me der para evoluir como ser humano, como pessoa, seja na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, não querendo se apegar a essa ideia de desconectar uma coisa da outra, como o Rebbe de Lubavitch disse, né? Nós não somos seres terrenos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. Então, viver ao máximo essas experiências dentro daquilo que o Eterno nos orienta, para realmente fazer com que o mundo possa receber a luz divina por intermédio de nós. Ser fonte de bênção na vida do outro. Porque se você é abençoado, você transborda a bênção. É impossível que alguém que conviva com uma pessoa que é abençoada não se sinta realizada. Mas como é que o marido é abençoado e a mulher vive frustrada? Como é que a mulher é abençoada e os filhos... o casal é abençoado e os filhos vivem frustrados? Né? Não tem como. Como é que eu, na minha profissão, sou abençoado e o setor ali da minha empresa... Entendeu? Então, transportar a bênção do Eterno, né? E aquilo que a gente já falou em outras ocasiões. Preparar o recipiente, né? Se você vai receber uma visita ilustre na sua casa, né? Eu acho que hoje foi o Aloysio, né, que falou, eu estou fazendo uma faxina para acender as velas de Shabat. Então, olha só a presença de Hashem, né? Isso é maravilhoso. A pessoa não está focada somente no ato de acender as velas, mas entendeu, ele compreendeu o sentido de acender as velas. Não é simplesmente acender velas, não. É receber a luz divina para dentro do meu ambiente, para dentro do meu lar. Trazer a luz de Deus para a minha vida, para a minha casa. E aí o Eterno olha isso e fica feliz, fica emocionado. Por quê? Porque olha só, ele arrumando, dando o melhor de si para poder me receber. Isso é fé. Não é fazer de forma mecânica, mas fazer no sentido de agradar o Eterno. Todas as leis de Noah, por exemplo, são leis sociais, né? Tirando a ideia da idolatria e da blasfêmia, né? Que falam diretamente da nossa relação com o Criador.
As outras leis são leis que estão até na Constituição: não roubar, não matar, né? Por que não cometer adultério? Poxa, porque isso o adúltero, né? O homem que comete adultério na Torá, ele é uma palavra, eu esqueço a palavra aqui, mas é a mesma palavra com a qual se escreve louco, né? Porque como é que a pessoa troca a construção de uma família, um ambiente estável, de segurança, em que ele vai poder envelhecer com pessoas com as quais ele cultivou amor, ele vai trocar isso por uma aventura, por uma coisa de momento? Então ele é louco, né? Então, não roubar, não matar, não maltratar a natureza, enfim, as leis de Noa, promover a justiça, não manter relações ilícitas, são códigos de moral e ético que se encaixam em todos os setores da sociedade. Contudo, eu preciso fazer, aí os sábios dizem, não faça essas leis porque elas são morais e éticas somente, e porque vão te dar uma boa posição social. Porque realmente, se a gente aplicar, a gente alcança, né, uma condição, né, não financeira, mas eu estou dizendo uma condição de honra na sociedade, né? Uma pessoa ilibada, qualquer pessoa bem-sucedida, de boa fama, automaticamente ela cumpre todas as leis de Noa, muitas das vezes até sem conhecer, né? Mas a ideia não é cumprir porque isso é moral e ético, é fazer porque Deus quer. Então, esse desenvolvimento desse relacionamento é moral e ético, eu sou beneficiado com isso, mas eu não faço por isso, eu não faço visando os meus benefícios, eu faço para honrar ao Eterno, porque Ele quer que eu faça, é a vontade dEle, e a vontade dEle é o melhor para mim, independente das recompensas ou das consequências de cada mitzvah que eu pratico, a força motora da minha ação tem que ser o meu amor pelo Criador. E aí eu realmente espiritualizo coisas terrenas, né? Trago a presença divina. Eu estou fazendo, eu não vou responder esse irmão com um insulto porque o Eterno não quer que eu faça. Cara, eu não vou dar um tapa na cara desse cara folgado aqui que está falando asneira para mim, porque o Eterno não quer que eu faça. Porque questão de certo e errado varia de lugar para lugar. Às vezes uma coisa é certa aqui, em outro país é errada. Então eu não posso me adequar aos critérios humanos daquilo que é critério divino. Os critérios divinos são universais. Então tudo que eu faço, porque é da vontade de Deus que se faça, eu vou ser bem-sucedido em qualquer lugar. E quando eu não for bem-sucedido, porque houver perseguição para aqueles que estudam e praticam a Torá, não vou ser bem-sucedido na terra, mas serei bem-sucedido no Rabá. Porque a nossa missão aqui é estabelecer uma conexão do mundo com o Criador e não melhorar a nossa situação no mundo. Porque esse mundo passa, a gente passa, né? A gente tem que viver em Olam Hazé como quem constrói seu Olam Rabá. Então, aqui nós temos um terreno, né, para construir a eternidade, né, para construir o Olam Rabá. O Eterno te dá todos os recursos necessários para que você possa trabalhar. E aí, quando eu não quero o amanhã, porque o amanhã é um desafio, e eu quero ficar no hoje, porque o hoje é mais seguro, eu estou simplesmente rejeitando a minha evolução. Estou rejeitando a minha elevação espiritual, a minha elevação pessoal, para ficar numa zona de conforto. Então, essa é a mensagem dessa paraxá. A gente vai parando por aqui. Se alguém tiver um comentário, alguma dúvida, alguma refutação, por favor, fique à vontade. Amém, gente? Entenderam bem? Deu para pegar a essência da coisa? Não, estou vendo o joinha aí, então tá ótimo. Então, maravilha. A gente vai ficando por aqui, então. E qualquer dúvida, a gente está lá no grupo, tá? E vamos manter esse pensamento,
Quando não tiver mais o que fazer, Deus vem e faz o milagre. Mas enquanto eu tiver o que fazer, eu vou fazer da melhor forma que eu posso. Amém? Valeu, valeu. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, a aula foi muito boa. Valeu, valeu. Valeu. Shabbat Shalom, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shalom. יחד, 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 כולם קדושה, חייש שלש, כולם קדושה